Nosotros estudiamos en la Universidad Técnica Privada Cosmos Unitep. Olá, Dr. Iver. Nosotros vamos falar sobre o ciclo celular, que estão divididos em fases, e vamos explicar cada uma delas. O grupo está composto por mim, Evelyn, Beatriz e Emily. Ciclo celular. O ciclo celular é um conjunto de fases que uma célula passa para se reproduzir e regenerar células idênticas a elas, e também repor células de tecidos lesionados. É um mecanismo fundamental de los seres vivos e se divide em etapas, em que a célula passa por divisão a la seguinte. O ciclo se divide em duas fases, como se mira em lo slide. A fase M, que ocupa solamente 10% do ciclo, e a interfase ocupando a maior parte, que chega a 90%. A interfase, ou período preparatório, se subdivide em fases, que são fase R1, a fase S e a fase R2. La categorización celular según su potencial. Tiene tres células como se mira en el slide. Las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Las células lábiles son células que se regeneram com facilidade e têm como exemplo as hemácias como se mira em el slide. Las células estables têm capacidade de replicação do núcleo, como por exemplo as células do tubo urinário, que também se mostram em el slide. As células permanentes são células que seu núcleo perderam sua capacidade de reiniciar seu processo. Contanto, as células não podem ser substituídas. Por exemplo, as células neuronais. Na interfase, o ADN se forma a cromatina e a cromatina se encontra condensada. A fase de descompactação, ou a fase R1, é quando ocorre a síntese que vai entrar mais adentro. Na fase de preparação ou fase de R2, o centríolo empieza a se deslocar, ou seja, estão juntos e se separa. Na fase GO, que não ocorre em todo o ciclo, nem sempre pode acontecer. Na fase de descompactação, ou também na fase R1, a célula aumenta seu tamanho. Esta também é a fase mais longa de todo o ciclo. Ela também pode sintetizar RNA e proteínas. E há pontos de controle que verifica sinais de DNA danificados, e se estiver tudo certo, ela passa para a próxima fase, que é a fase S. Na fase de duplicação, ou a fase S, ocorre a síntese do DNA, ou seja, ocorre a replicação do DNA para que a cromática tenha cópias idênticas a ela. Este pontito celeste que se encontra na imagem no slide, em la porção central de las cromáticas, é chamada de centrómero. Os cromossomos idênticos se dão o nome de cromátides hermanas, e o centríolo também empieza a ser duplicado. Fase de preparação para a divisão de la cromatina, a fase R2. Ele continua sintetizando proteínas e duplicando suas organelas. Os centríolos se deslocam hasta los polos com a ajuda de las cinesinas. E a condensação de la cromatina, onde elas chegam hasta las estonas, e também ocorre pontos de controle para que a célula verifique o meio interno e externo e decida a divisão, se a divisão celular continua. Se estiver tudo certo, passa para a próxima fase, que é a fase de la mitose. A cromatina metafásica e lá fica cromatina condensada. E a cromatina interfásica fica cromatina descondensada. A fase M, a fase de compactação ou divisão. Em lo slide se mira as etapas. A prófase é a condensação e ocorre o rompimento. A prometafase é o início da alienação. A metafase forma a linha equatorial. E a anafase é a separação de las cromátides. A telofase, os cromossomos se aproximam do polo. Bem, mitose, ou divisão das células somáticas, que consiste em separar e distribuir de forma equitativa, ou seja, de forma igualitária, os cromossomos, e pode cessar as atividades metabólicas. Vale ressaltar que em la meiose não tem prometafase. O que passa em la prófase? Em la prófase, os cromossomos replicados se condensam e se preparam para separar-se. O fuso mitótico que participa dessa divisão, ele acaba por ser formado fora do núcleo. Assim, a envoltura nuclear das células, elas vão se romper junto com as organelas que acabam se fragmentando. O citoesqueleto dessas
células, eles vão se desbandar. Assim, e também temos o centrômero, que o centrômero ele vai ajudar na aderência nos polos opostos. A partir disso, começa a fase da prometáfase. O que passa em laprometafase? Em laprometafase é o fluxo mitótico que está formado definitivamente. Essa formação permite que os microtúbulos desse fuso entrem em contato com os cromossomas. Esse contato é hecho pela proteína chamada cinetocoro. Além disso, o que ocorre? Ocorre também que os cromossomas eles começam a se alinhar na linha do Equador. O que passa na metáfase? Em la metáfase, os cromossomas estão alinhados em la linha do Equador, ou placa de la metáfase, com uma cromática de cada cromossoma conectada a um polo oposto. Tem alto grau de compactação e temos 3 tipos de microtúbulos: microtúbulos astrales, cromossômicos e polares ou interpolares. Os astrales, eles irradiam hacia fora a partir do centrosoma em uma região situada por fora do corpo do fuso. Os cromossômicos, eles se estendem desde o centrosoma hacia uma estrutura proteica localizada em um centrômero do cromossoma, que permite a anclagem do microtúbulo do fuso aos cromossomas, e denominamos isso como cinetocoro. Os polares, eles se estendem desde o centrosoma hasta passar os cromossomas e formam uma castilha estrutural que mantém a integridade do fuso. O que passa em la anáfase? Em la anáfase, temos a separação equitativa das cromátides hermanas. Os centrômeros, eles se dividem, ou seja, os cromossomas, eles migram para polos opostos de maneira sincronizada. Assim, com esse movimento de irem para polos opostos, acaba que acortam os microtúbulos fixos ao cinetocoro. O que passa em la telófase? Em la telófase, os cromossomas eles se acercam a seus respectivos polos e tendem a unir-se em uma só massa. A envoltura nuclear tende a se reconstituir e se acomoda ao redor de cada um de 2 conjuntos de cromossomas, separados para formar 2 núcleos, o que chamamos de cariocinese. A fase de citocinese é a separação física do citoplasma em 2 células hijas durante a divisão celular. Se produz depois da cariocinese, que é divisão do núcleo, ao final da telófase. O mecanismo de citocinese em células animais e vegetais são diferentes. Em células animais, não apresenta parede celular, se forma um anel contrátil de filamentos proteicos em la região central da célula, que se contrai, tirando uma membrana hacia dentro, levando à aparição do surco, que estrangula o citoplasma, dando a origem de 2 células hijas. Em las células vegetais, se caracteriza pela parede celular bem rígida, e a citocinese não ocorre por estrangulamento. Devido à rigidez da parede celular, um conjunto de vesículas derivadas do complexo de Golgi se alinhará em la região central. A fusão posterior formará a membrana plasmática, o que, sua vez, conduz à formação da lamela mediana entre as células hijas. A fase de quiescência, como minha companheira já falou, é quando a célula permanece em repouso. Atrás da fase M, ela pode ser transitória ou durar largo tempo, ou não dividir-se, a não ser que ela seja estimulada. Ela é detenida quando o corpo está em corpo ou meio de cultivo e, se tem estímulos e condições ideais, pode passar para a fase G1. Temos agora o controle do ciclo celular. Esse controle serve para analisar se está ocorrendo tudo certo em o ciclo. É controlado por 2 proteínas, CDK e ciclina. Quando a concentração de ciclina é baixa, a sinase permanece inativa. Pero se a concentração de la ciclina se eleva, a sinase se ativa e a célula avança dentro do ciclo celular. Devido a isso, as enzimas com atividade sinasa se denomina CDK. Temos 3 pontos de controle. Ponto 1 é o ponto de transição, denominado START. Ocorre ao finalizar a G1 e quando inicia a S. Verifica se a célula ha incrementado seu tamanho e se as condições do ambiente sejam favoráveis.
No ponto 2 é o final de lá G2, iniciando a fase M. Uma vez que é concluído lá replicação, confere se a ADN replicou corretamente, se a célula aumentou seu tamanho e se o ambiente é favorável. O ponto 3 é para finalizar a etapa M, iniciar lá G1. Verifique se todos os cromossomos estão alinhados, assim saber se a migração estará correta e tem uma divisão equitativa e igualitária. Temos agora os pontos de revisão. São as proteínas que verifica, revisa e repara os processos que estão acontecendo. Se uma das proteínas detecta um defeito, inicia uma resposta que detém de forma transitória o progresso do ciclo celular. Então, a célula pode reparar o dano e corrigir o defeito antes de ingressar a uma nova etapa. Se o dano seja maior e não é possível repará-lo, o mecanismo de revisão transmite um sinal que conduz à morte da célula danada. Temos 3 tipos de proteínas, ATM, ATR e proteínas supressoras de tumores. A ATM encarga de reparar se a cadeia tenha sofrido algum tipo de ruptura ou ruptura de ambas cadenas de ADN por algum raio ionizante. A ATR verifica se o material genético tenha sido exposto a radiações ionizantes, raios UV. As proteínas supressoras de tumores verificam se as células e o material genético não foi exposto a substâncias que causam tumores. Nas proteínas supressoras de tumores, temos 2 exemplos. RB, que é a proteína do retinoblastoma, e a P53. A RB se encarga de deter a célula em la fase G1, contém poucos aminoácidos fosforilados e impede a entrada à fase S ao unir-se ao fator de transcrição. O P53 desempenha sua função reguladora em la fase G1. As lesões de ADN nuclear dão lugar à fosforilação, à estabilização e à ativação de P53. Meiose, que são as células germinativas, é um processo pelo qual o número de cromossomos se reduz formando células que só contêm um membro de cada par de cromossomos homólogos. E a fase da meiose é um tipo especial de divisão celular que origina gametos ou células germinais masculinas e femininas, espermatozoides e óvulos. Cada um contém a metade da dotação cromossômica normal, que são irras haploides, que se divide em 2 fases separadas, que é meiose 1, divisão reductora, e meiose 2, divisão equatorial. Prófase 1 são os cromossomos homólogos, que se intercambiam fragmentos de material genético, que se dividem em 5 subfases: leptoteno, cigoteno, pacteno, diploteno e diacinese. O leptoteno, que são cromossomos que impeçam a condensar-se e formam largas tiras em seu núcleo. Já o cigoteno são pares de cromossomos homólogos que se aproximam entre si e têm o lugar de sinapse ou apareamento, que começam lá ao extremo e estendem ao largo de seu cromossomo. Eles se aliam. Já o pacteno se completa lá a sinapse em todos os cromossomos, tendo lugar de encruzamento cromossômico, mediante quiasma, e como consequência tem lugar em recombinação genética, que é o famoso cross-over. Já o diploteno é quando começa a separação dos cromossomos homólogos, e diacineses são os cromossomos que se condensam ao máximo. Metáfase 1. Os cromossomos homólogos se alinham ao plano equatorial completamente, o que garante a reunião dos cromossomos maternos e paternos. Anáfase 1. É a separação de cada bivalente, que se desplazam hacia os polos opostos da célula. Telófase 1. Os cromossomos ligam hacia os polos opostos, se envolvem a formar nos núcleos e começam a citocineses. Meiose 2. Divisão equatorial. Prófase 2 é muito curta, se rompe a membrana nuclear e se forma o novo fuso. Metáfase 2. Cada um dos cromossomos são formados por 2 cromátides, que se alinham ao plano equatorial. Anáfase 2. Se separam das cromátides de cada cromossomo. Anáfase 2. Se separam das cromátides de cada cromossomo. Agora vamos falar sobre mitose
e meiose, a diferença de cada uma delas. Vou começar pela mitose. A mitose ela é somática, tendo 2 células idênticas da madre e entre si. Seu crescimento é pluricelular e produção assexuada em unicelulares. Tem apenas uma divisão. Os cromossomos da placa equatorial é de 1 a 1 e não tem recombinação. A nave de la mitose separa por cromátides e não há variabilidade genética. Já na meiose, ela é germinativa, tem 4 células haploides. Sua produção de gametas são 2 divisões sucessivas. Os cromossomos agem por partes homólogos. Ela tem recombinação. E a nave de la meiose separa cromossomos homólogos em la primeira cromática e em la segunda. E ela tem variabilidade.